turma do 6º ano da Escola Lucimar Mendes. Vocês estão bem, não é? Eu espero que sim. Hoje nós vamos ver texto. Vocês lembram que na aula passada a gente viu a ortografia? A gente viu na aula passada a utilização do verbo there to be. There to be. Então, a gente viu que esse verbo se modifica algumas vezes, dependendo se a gente está falando do plural, no singular, no presente ou no passado, não é? Então, de acordo com esses fatores, a gente tem algumas variações desse verbo. Hoje a gente vai ver texto, né? O texto, ele é muito importante, galera, no aprendizado do inglês. Por quê? Porque se a gente só vê a ortografia, a gente aprende bastante coisa, não é? A gente aprende aquela ortografia, mas e se a gente quiser aprender a língua? Será que a ortografia é suficiente? Não, a gente precisa ouvir pronúncias, a gente precisa ouvir diálogos, não é? Então, é por isso que a gente precisa bastante ver textos. Esse texto é pequeno da aula de hoje, mas não tão pequeno quanto da aula passada, não é? E vocês precisam bastante acompanhar esse texto. Olha na página 45, peguem o livro de vocês, vou esperar. Peguem o livro, ponham na página 45 e vamos acompanhar esse texto. É importante que vocês escutem a tia Sandy e que vocês leiam ao mesmo tempo para vocês verem a palavra e a pronúncia, ok? Aqui na nossa lousa tem algumas palavras, não é? E essas palavras são palavras que estão no texto, que tem a ver com o nosso conteúdo da aula passada. Por isso que eles estão aqui. Sempre que eu falar nessas palavras, a gente vem aqui no quadro e vamos falar um pouco disso relacionando com a aula passada, ok? Então vamos lá. O título do texto é Maggie's Kitchen. Maggie's Kitchen. A cozinha da Maggie. É essa a tradução, certo? A cozinha da Maggie. Maggie's Kitchen. Perfeito? Vamos começar? Acompanhem a leitura na página 45. Vou começar. Susan is visiting her grandma. Então, ela está dizendo, Susan está visitando sua vovó. Não é grandma, sem ser grandmother. Grandmother é avó. Quando você diz só grandma, é como se fosse o nosso vovó. Nossa palavra carinhosa para se referir à nossa avó. Maggie. Susan is visiting her grandma. Maggie. Aí, continuando. Susan's grandma is a good housewife. Repetindo, Susan's grandma is a good housewife. O que significa isso? A vovó de Susan é uma boa dona de casa. They are at the kitchen. Elas estão na cozinha. Não confunda, esse they are significa elas estão, certo? Não é o there to be, certo? Não é o there to be. Maggie's cooks. Estou continuando, certo? Maggie's cooks very well and Susan likes to eat cookies. O que significa isso? Maggie cozinha muito bem e Susan gosta de comer os biscoitos. Continuando. There are many things in the kitchen. Existem muitas coisas na cozinha. There are many things in the kitchen. There are significa existem no texto. É o verbo there to be. Existem. Porque quando ela diz que existem muitas coisas na cozinha, não é só uma coisa. São muitas. Então, não é existe. Não é existe sem o M. É existem. Se é no plural e é no presente, existem, eu uso o there are. Ok? Como tem no texto. Perfeito? Continuando.
There is a refrigerator. Outra vez, ó, apareceu o verbo there to be, só que agora apareceu there is. There is. Ok? There is. Esse aqui é no singular, não é no plural, não é? Porque tá dizendo o quê, ó? Tem, ou seja, existe, né? Tem refrigerador. Tá falando que é refrigerador, não é refrigeradores. Tá falando refrigerador, é só um. Então, existe. É no singular, é só um. Portanto, a gente usa o there is. There is se traduz como existe. Sem o M. Existe, porque é só um. Então, repetindo, there is a refrigerator. There is, outra vez, there is a lot of fruit. Ou seja, existe muita fruta. Ah, mas muita é plural, né? Sim, mas ele está falando que existe muita fruta. Acaba que esse verbo tem que ficar realmente no singular. There is a table and there are many beautiful flowers in a vase. O que ele disse agora? Tem, ou seja, tem, né? Existe uma mesa e existe algumas flores, muitas flores no vaso, algumas flores bonitas no vaso, muitas. E por fim, there's a stove too. E tem um fogão também, certo? Como é que a gente traduz esse texto? A gente traduz assim: tem refrigerador, tem muitas flores no vaso, tem um fogão, certo? Mas não confundam, o verbo ter é o verbo to have, como eu falei na aula passada, é o verbo to have. Mas a gente não usa o verbo to have para falar dessas coisas, porque não tem. Na verdade, existe a palavra certa. Existe um refrigerador, existe muitas flores no vaso, existe um fogão, certo? Porque ter no inglês, ou seja, have, significa posse, é ter, possuir. No caso, se existe alguma coisa em algum lugar, como estamos falando aqui no texto, não é? Que existem coisas na cozinha, não é porque tem coisa lá, é porque existem coisas lá. Portanto, a gente usa o verbo there to be, como a gente viu no texto, né? Ok, galera, vocês viram a tradução desse texto, acabaram de ver. Com a tradução fica muito fácil resolver as questões, então são perguntas bem simples. Eu vejo vocês na próxima aula, nós ficamos por aqui. Então, take care, see you next class. Bye bye, tchau, tchau.